Mateus 13, 24 a 30, parábola do trigo e do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos orar. Meus irmãos, quem lida aí com plantação, né? Nós temos alguns irmãos aí que lidam ou que já lidaram, sabe que é a dificuldade de manter as plantas livres das pragas. Existem aí, para quem vai fazer uma plantação, uma série de coisas que pode dar errado com aquilo que você está plantando. Existem insetos, né? Percevejos, lagartas, taturana, caracol, pulgões e muitos outros insetos que podem comprometer a qualidade da planta ou da produção. Existem também fungos diversos, mofo, bolor, que deixa a plantação doente. E há outras plantas que crescem de maneira espontânea, no lugar indesejado, e que podem comprometer a produção. São chamadas de ervas daninhas. Tem até um ditado que diz o seguinte, né? Para 1 ano de erva daninha, 7 anos de remoção. E além disso tudo, muito antigamente, talvez isso também aconteça hoje, o produtor também poderia ter um outro problema com a sua plantação, especialmente se ele tivesse inimigos. Os inimigos, por vingança, poderiam invadir o terreno, colocar fogo em tudo, ou quem sabe, jogar ali uma semente ruim. E a parábola do trigo e do joio fala exatamente desse último caso. Nós temos nessa parábola um conflito entre donos de terra. Um homem e seus servos plantaram trigo, mas a parábola conta, Jesus conta através dessa parábola que o inimigo, por vingança, durante a noite, enquanto todos descansavam, ele entrou na plantação e ele semeou uma praga, o joio. E como o trigo e o joio são plantas muito parecidas, a praga teria que ser deixada junto com o trigo para crescerem, para que só depois de amadurecidas serem separadas com segurança. E do dia da colheita, diz a parábola, o joio seria jogado no fogo e o trigo iria para o celeiro. Dessa parábola de Jesus, quais lições a gente pode aprender para a nossa vida, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Eu creio que a primeira lição que a gente pode aprender dessa parábola é a seguinte: existem 2 semeadores. Uma das grandes perguntas que até hoje inquieta o ser humano, meus irmãos, é o problema do mal. O mal é como uma semente que está sempre presente nos campos bons. A gente tem visto que o mal é uma condição presente em todas as esferas da vida, em todas as esferas da sociedade, em todas as formas de governo, nos lares, até mesmo nas igrejas. Mas por que o mal está assim presente em todo lugar? E a própria parábola, ela traz esse questionamento no versículo 27, quando os servos chegam para o dono da plantação e falam assim: Senhor, não semeaste uma boa semente no seu campo? De onde vem o joio então? E aí essa é a pergunta que a gente faz ainda hoje, porque a gente olha para o mundo e a gente fala assim: da onde vem esse mal todo? Da onde vem toda essa maldade? Qual que é a origem e permanência no mundo desse mal? É uma pergunta que a parábola faz, que tem sido feita desde a antiguidade. A gente lê o Gênesis e pergunta: por que a serpente entrou lá no paraíso? Por que Judas foi um dos 12? Por que a igreja primitiva foi quase arruinada pelos falsos cristãos? Por que o pecado e tristeza afundam o mundo hoje? Por que há tanta gente hoje cometendo assassinatos, cometendo atentados em massa, matando pessoas inocentes, até mesmo crianças?
E a resposta a essas perguntas e outras perguntas sobre a origem do mal está na parábola mesmo. O Senhor desta parábola responde aos servos o seguinte: foi o inimigo que tinha feito aquilo. E esse inimigo tem estado ativo no mundo, semeando o seu joio da maldade. E por isso, uma das realidades que essa parábola ensina é que existem dois semeadores opostos entre si, em caráter e em propósito. Nós temos o primeiro semeador. O primeiro semeador é o homem que usou do seu terreno para plantar o trigo. E quem é esse homem? A parábola diz que esse homem é Jesus. Mateus 13:37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Essa expressão aqui, Filho do Homem, é muito usada na Bíblia para falar de Jesus que se fez ser humano, do Deus que se fez homem. Então, Jesus, como semeador, o que ele faz? Ele lança a boa semente na terra. Jesus, como semeador, ele planta dentro do ser humano princípios e aspirações santas. Basta você abrir a Bíblia e você vê o que Jesus semeou: a sua vida, os seus ensinos, a sua pregação foram sementes. E ainda hoje, Jesus tem semeado, ele tem agido dos seus filhos por meio do Espírito Santo, plantando a boa semente. Mas nós temos um segundo semeador na parábola. O segundo semeador é representado pelo homem mau, que invade o terreno para lançar o joio, a má semente. E quem que é este inimigo? Versículo 39 responde, Mateus 13:39. O inimigo que semeou é o diabo. O diabo é o inimigo que semeou o joio. E o diabo tem agido assim, semeando o mal desde o princípio. Lembre-se que lá em Gênesis 3, depois da criação do homem e da mulher, o diabo aparece em forma de serpente. E o que ele faz? Ele joga joio no trigo de Deus. E o diabo age assim, como um semeador mau. Ele cobiça, ele tenta corromper aquilo que não é dele. Ele semeia num campo que não o pertence. Então essa parábola, ela mostra também a natureza covarde do diabo, porque nesta parábola o inimigo, ele vai e semeia a semente ruim enquanto todo mundo dormia. E não faz assim o diabo também, porque ele escolheu a escuridão para suas obras. Ele semeia a sua maldade nas trevas, secretamente entre os homens. Então, para aplicar a primeira lição dessa parábola, de que existem dois semeadores, é necessário a gente observar aonde esses semeadores semearam. O versículo 38 fala desse campo. É interessante essa palavra campo para a gente aplicar. Mateus 13:38 diz assim: o campo é o mundo. Esse mundo aqui, ele tem uma interpretação ampla. Pode significar tanto o mundo secular quanto o mundo religioso dentro da igreja. E eu quero aplicar nos dois aspectos com você. Primeiramente, pense no mundo secular. Sobre o mundo secular, a gente nem precisa falar muito, né? A gente tem visto o mal sendo semeado. Nós temos visto aí o segundo semeador trabalhando, né? Nesta época de carnaval, onde as pessoas abandonam todos os limites e regras, é um dos períodos onde o diabo tem jogado a sua semente e tem feito a sua colheita. Além disso, nós temos visto aí pelo mundo coisas chocantes, fruto da ação do mal no mundo. Ano passado, um atirador entrou no culto de uma igreja nos Estados Unidos e matou muitas pessoas a tiros, inclusive a filha de um pastor. No ano passado. E você olha para aquilo e fala: o que leva uma pessoa a fazer isso? O que foi semeado no coração dessa pessoa para ela fazer isso? Ano passado também, numa creche em Minas Gerais, um homem botou fogo em si mesmo e botou fogo em várias crianças e professores. Você se lembra disso? O que leva uma pessoa a fazer isso? Um outro homem, ainda ano passado em Las Vegas, em cima de um prédio, descarregou armas automáticas contra uma multidão de 40 mil pessoas em um show. Então, quando a gente olha ao redor, há alguma dúvida de que o diabo tem agido no nosso mundo secular? Há alguma dúvida que ele tem lançado sua semente da maldade entre os homens? Irmãos, muitas vezes nos falta essa consciência de que o diabo e seus anjos estão agindo no mundo, como ensina essa parábola.
Eles são numerosos, organizados, perversos e astutos. Estão trabalhando desde sempre, semeando a sua maldade no campo que é o mundo. Mas mundo aqui pode ser também aplicado ao mundo religioso, à igreja. Ou seja, o joio do inimigo, a semente ruim, também tem sido lançada na igreja de Deus. Isso significa que também nas igrejas o diabo joga sementes ruins em meio a sementes boas. Note que a parábola mostra que o diabo não semeia os maus entre os maus. Ele semeia o maligno entre o que é bom. E ainda hoje, meus irmãos, o diabo tenta corromper a igreja de Deus. Ele coloca na igreja de Deus, nas igrejas, pessoas que não pertencem a Deus, mas que estão na igreja ou nas igrejas para fazer a obra de Satanás. E isso pode para você parecer chocante, especialmente se você é novo na igreja ou novo na fé, né? Mas é a mais pura verdade, é o que ensina essa parábola. A gente não pode ser ingênuo de achar que nas igrejas só existirão crentes puros e santos. Porque o diabo continua também semeando nas igrejas, no mundo religioso, pessoas que estão a serviço dele para destruir a vida comunitária, para enfraquecer a igreja, para tentar corromper o povo de Deus. São pessoas que estão nas igrejas e usam de fofoca, de perversidade, de maldade, de intrigas, de comentários destrutivos, de heresias e outros desvios. E quando essas pessoas fazem isso, elas não percebem que elas estão prejudicando o trigo do Senhor. Elas estão jogando a má semente, elas estão se comportando como joio no meio do trigo, ou seja, elas são agentes do diabo. Isso nos leva à segunda lição dessa parábola, porque se existe, uma vez que existe dois semeadores, vão também existir dois tipos de semente. É a segunda lição que a gente aprende aqui. E as duas sementes, ou os dois produtos finais dessa semente, são o trigo e o joio. E Jesus nos ensina aqui que, para Deus, nessa parábola, só existe dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas, os salvos e os perdidos. Para Deus, só existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mateus 13, versículo 38. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Vamos falar especificamente dessas pessoas simbolizadas pelo trigo e pelo joio. Vamos começar pelo trigo. Trigo é a boa semente. E trigo, você provavelmente come trigo também, assim como eu, né? O trigo é um dos alimentos mais importantes na dieta humana. Tem um valor nutricional tremendo. Você come trigo todos os dias porque ele está presente na farinha, ele está presente nos pães, bolos, pizzas, né? Coisa boa, né? Doce, bolacha, biscoito, você está comendo trigo. E aqui na parábola, o trigo simboliza os filhos do reino, essa boa semente. Toda pessoa que é convertida a Jesus verdadeiramente, que recebe o Evangelho, que obedece o Evangelho, essa pessoa se torna uma boa semente no mundo. E assim ocorre com os cristãos. Os cristãos são a boa semente lançada nesse mundo de miséria e pecado. Para quê que nós somos boa semente? Para produzir bons frutos. Nós somos essa boa semente. Mas também tem o joio. O joio é a semente ruim. O joio, por ser erva daninha, não tinha valor comercial nenhum. E o joio também é conhecido como cisânia, o nome dessa planta. Pode ser uma planta venenosa. E basta uma pequena quantidade de cisânia ou joio processada junto ao trigo para você comprometer completamente uma produção de trigo. O que representa o joio? O joio representa aqueles que são filhos do maligno, de acordo com o versículo 38. São aqueles que Satanás semeou entre os verdadeiros filhos de Deus. E sabe qual que é o principal problema aqui do joio e do trigo? Se você for esperto, você já percebeu. Olha aí, ó, a diferença deles na foto. Quase não dá para ver. Você está vendo aqui uma foto do trigo e você está vendo uma foto do joio. São muito parecidos. A gente não vê isso na parábola, né? Mas aqui que a foto a gente consegue ver. O joio, à primeira vista, se parece muito com o trigo.
Para aplicar essa segunda lição dessa parábola, vamos pensar novamente na igreja. A igreja como corpo organizado de Jesus Cristo. A igreja tem basicamente duas imperfeições. Primeira imperfeição da igreja são os defeitos pessoais daqueles que são convertidos. Então, há pessoas convertidas na igreja, mas elas têm defeitos. Mas um segundo problema com a igreja é a participação de pessoas não convertidas. E esta parábola, ela tenta corrigir esses dois problemas. Aos que são convertidos, essa parábola exorta uma verdadeira vida cristã. Porque o convertido é boa semente. E é por isso que Jesus semeou você, meu irmão, minha irmã, lá onde você vive, onde você trabalha, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola. Porque Jesus, Ele espera que você, como boa semente, frutifique onde Ele plantou. Então a questão é, você tem dado bons frutos? São frutos de amor, de justiça, paz, perdão, misericórdia, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria e felicidade? Sua vida tem apresentado esses frutos? Que são frutos também da ação do Espírito Santo? Porque boa semente tem que dar bom fruto. Não adianta dizer que é boa semente se não tem bom fruto. Então a parábola, ela corrige isso, esses defeitos que nós temos, e nos orienta para que a gente se comporte como boa semente, para que a gente seja de fato boa semente, e que isso seja um incentivo para a gente ser um cristão verdadeiro, boa semente nesse mundo. Mas aos que não são convertidos e apenas convencidos e religiosos, essa parábola também corrige, puxa a orelha, porque essa parábola tira qualquer ilusão dessas pessoas. Jesus deixa claro aqui que mesmo na igreja, estando-se entre os crentes, uma pessoa pode enganar todo mundo, menos a Deus. Até porque, como eu já disse aqui, o joio é muito parecido com o trigo, antes do tempo certo da colheita. Tem até um ditado que diz, né? Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas você não consegue enganar a todos por todo o tempo. E eu vou mais longe e digo assim, você pode enganar as pessoas por algum tempo, mas a Deus você nunca engana. Ninguém nunca engana a Deus. Deus sabe quem que é o joio, mesmo dentro da igreja. Deus sabe quem é crente por fora, mas tem coração dividido por dentro. Deus sabe de quem se traveste de religioso, mas na verdade não entregou a sua vida a Jesus, e dá lugar ao joio da sabedoria carnal, dá lugar ao joio do orgulho, dá lugar ao joio de ignorar a salvação, dá lado ao joio do pecado. Deus sabe, Deus está vendo, a gente não sabe. Então que tipo de semente nós temos sido? Nós devemos pensar seriamente, porque essa parábola ela vem nos questionar. Até porque o dia da colheita vai chegar. E é isso que fala a terceira lição dessa parábola. Existem 2 semeadores, existem 2 sementes, e vão também existir 2 colheitas. Interessante que muitas vezes a gente vê as injustiças, a gente vê as maldades do nosso mundo, a gente vê as guerras, os sofrimentos, notícias cada vez piores. Eu não sei se você já fez isso, mas a gente se pergunta, né? Por que Deus parece que não está fazendo nada, né? Por que Deus não castiga o ímpio? Por que Deus permite que pessoas más realizem o mal? E nós temos pressa em resolver o assunto, né? Assim como aqueles servos da parábola, logo que eles viram o jogo crescer, o que eles fizeram? Eles já quiseram arrancá-lo. Eles falaram para o dono: Senhor, vamos lá, quer que a gente arranque? Mateus 13, 28, mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Mas tudo tem seu tempo. O fato de que a injustiça ainda aconteça e o mal avance, não significa que o nosso Deus está alheio, pois Deus já está fazendo justiça. A gente muitas vezes não vê. Deus já está fazendo justiça, e Deus reserva toda a intensidade dessa justiça para um momento derradeiro. Observe a resposta do patrão na parábola, versículo 29 e 30 de Mateus 13. Os homens falam: vamos arrancar o joio. O patrão responde no versículo 29, não.
Replicou ele: para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, por mais que o joio estivesse ali crescendo com o trigo, não era sábio se livrar do joio naquele momento. Por quê? Porque corria o risco dos ceifeiros se enganarem e não conseguirem diferenciar o que era trigo e o que era joio. Que, como a gente viu aqui, trigo e joio, antes de desabrochar, são praticamente idênticos. E assim acontece na vida prática. Os maus são semeados entre os bons, e a diferença para nós nem sempre é visível. Muitos não são filhos de Deus, mas parecem ser. São pessoas que vão à igreja, são pessoas que oram, leem a Bíblia, falam como os cristãos, mas na verdade nunca foram convertidos. E nós não devemos ficar julgando as pessoas. Mas Deus sabe quem é quem. E Deus reserva a hora certa da colheita. Não é para sempre que trigo e joio vão ficar misturados. Vai vir o tempo da separação, quando os anjos e não homens vão colher o trigo e vão queimar o joio. Será o dia do juízo final, o último dia da humanidade, quando Jesus vier para julgar os homens. No versículo 39, Jesus explicando a parábola, ele fala o seguinte: a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. E nesse dia, nesse último dia, vai haver duas colheitas. A primeira será a colheita do joio. O joio, diz o texto bíblico, que vai ser juntado em feixes e lançado no fogo. E aqui Jesus usa uma linguagem forte, né, a respeito do juízo final, onde todos os ímpios, os anjos maus e o próprio diabo serão definitivamente condenados. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra, essas expressões, fornalha acesa e ranger de dente, elas dizem respeito aos horrores do inferno. Elas mostram a ferocidade do tormento, a angústia e o sofrimento que causará esse destino eterno sem a presença de Deus, sem a graça de Deus. E essa linguagem, meus irmãos, ela é forte justamente para provocar em quem está lendo um senso de urgência. Essa linguagem é assim forte, é para arrepiar mesmo, é para o sujeito ler e falar assim: eu preciso mudar de vida. Não é para aterrorizar, para angustiar ou para torturar você, mas é para despertar em quem lê um senso de que eu preciso mudar. Porque não vai realmente valer a pena passar uma eternidade sem Deus, sem o Deus do amor. É uma mensagem urgente e de aviso para aqueles que ainda têm oportunidade de ouvir, conforme ensina aí o versículo 43. Mas nós temos nesse dia também a colheita do trigo. E olha que colheita diferente que vai ser, porque esse trigo, produto da boa semente, ele vai ser lançado ele vai ser recolhido no celeiro divino. E não vai haver joio naquele celeiro, assim também como não vai haver trigo lá na fornalha de fogo. E aqui Jesus fala daqueles que receberam a Ele como Salvador e viveram a verdade como cristãos. Versículo 43 diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Uma vez que os filhos de Deus forem recolhidos para a casa do Pai Celeste, eles brilharão como o sol. Uma vez que no nosso mundo essa semente mal obscurece o que é bom, no céu se verá claramente o caráter dos justos brilhar. Eles vão brilhar como o sol. Certa vez eu tive um sonho que me marcou muito. No meu sonho, não é visão não, é sonho mesmo, comum. Eu estava em frente da minha casa, nesse sonho, e era um pôr de sol, aquele céu vermelho, né, do pôr do sol bonito. E enquanto eu estava olhando o sol na frente de casa, de repente começaram a aparecer alguns sinais no céu, algumas letras assim, em hebraico,
E eu gritei para quem estava dentro de casa, né? Falei, vem aqui fora, venha ver. E naquele momento, de acordo com o meu sonho, né? Jesus estava voltando. E algo grandioso ocorria no céu, né? Todo mundo parava para olhar o que estava ocorrendo no céu. E de repente eu olhei para as pessoas que estavam ao meu redor, e as pessoas estavam muito assustadas e ansiosas, e muitas delas olhavam para mim e falavam assim: então é verdade? Então era verdade? E aquilo me marcou muito nesse sonho, a reação das pessoas. Gente que passou a vida inteira duvidando. E naquele momento eu vi assim, um olhar de desespero dizendo: é verdade então? Tipo, e agora? O que eu vou fazer, né? E eu imagino, meus irmãos, como vai ser a reação de muita gente quando Jesus voltar. Quando chegar o dia em que os anjos vão vir separar o trigo do joio. E por isso que é necessário estar preparado. E estar preparado significa abrir o coração. Significa abandonar aquilo que desagrada a Deus nas nossas vidas. Significa ser a boa semente. Significa ouvir e praticar a palavra de Deus. Uma coisa muito importante nessa parábola é que nós estamos ouvindo esta parábola e nós estamos ainda na época da graça, quando o joio ainda pode virar trigo. Sim, hoje o joio ainda pode virar trigo. Hoje os pecadores podem ser transformados em santos. Quando nós olhamos para outros textos bíblicos, nós vemos que aqueles que hoje são joio têm ainda uma excelente oportunidade de experimentar uma real conversão. Basta que abra o coração. E não é isso que sugere Jesus aí no final da parábola? No versículo 43, quando ele fala o seguinte: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é isso? Tipo, você está tendo uma oportunidade. Se você é joio, venha ser trigo. Por isso você tem vivido como falso religioso, verdadeiro cristão. Para concluir, diz uma ilustração que Deus, diz uma ilustração que Deus abriu uma loja, tá? E colocou lá um anjo para atender. E um cliente entrou e perguntou para o anjo: o que vocês vendem aqui nessa loja? E o anjo respondeu: a gente vende todos os dons dados por Deus, tudo de graça, né? Não precisa nem pagar, é de graça. E o homem então, de graça, então eu quero fazer uma lista aqui, né? Eu quero amor, eu quero fé, eu quero felicidade, eu quero perdão. E fez uma lista grande, né? Então o anjo preparou tudo, fez um pacote bem pequenininho e entregou aquele pacote para o homem, aquele pacote que mal cabia na palma da mão, né? E o homem falou: peraí, não está faltando nada aqui? Eu fiz uma lista de coisas, não era para vir um negócio maior aí? E sorrindo o anjo respondeu: olha, na loja de Deus a gente não dá os frutos, a gente dá as sementes. E você agora tem que ir plantá-las. Interessante essa ilustração, porque ela mostra a importância da gente fazer a nossa parte. Não adianta a gente afirmar que a gente é a boa semente ou o trigo de Deus. É necessário a gente agir com boa semente. É necessário a gente semear coisas boas onde a gente está andando. O campo é o mundo. O campo é aqui a igreja. E nós somos a boa semente. Como tem sido nossa vida? De que lado nós estamos? Somos a boa semente? Estamos semeando coisas boas? A minha oração, meus irmãos, é que eu e você, nós como igreja, possamos, com a ajuda do Senhor, ser essa boa semente, ser o trigo de Deus nessa igreja e nessa cidade.